Oiê! Gente, você que gosta de teatro, que tem dificuldade de expressar, de criar um personagem. Olá, gente, eu sou Lília Maraçada, para quem não me conhece. Vamos começar por etapas. A primeira etapa que eu quero te mostrar, que eu quero te explicar é o seguinte. Você está criando uma peça, certo? Você está escrevendo um roteiro, de escrever o personagem, ter, né, certas noções, e a gente sempre vai, né, buscar esse conhecimento, né? Eu tive muitas dificuldades de buscar esse conhecimento em várias pessoas e me aconselhar e de me explicar, sempre davam dicas, isso ajudou também, mas não era o que eu realmente precisava, o que eu estava necessitando naquele momento, né? Então, o que eu fiz? Fui pesquisando, fui estudando, fui analisando, e aí, opa, veio o up, aquele up que eu precisava tanto, e hoje eu descobri. Então, eu consegui criar o meu stand-up. Mas vamos lá. Aí vocês já estão com o roteiro, já estão com uma peça, vocês já estão começando a ensaiar. Aí agora, como que eu vou falar? Como que eu vou fazer? Vamos supor que a sua personagem, ela vai ser de uma drogada. Vamos lá. E aí, como que você vai explicar? Geralmente, a gente tem aquele, geralmente o vício, né? Ele é muito presente, né, em nós, a gente não é capaz de analisar, de pesquisar. A gente tem que ter um laboratório. O que é um laboratório? Um laboratório é você estar sempre estudando com pessoas na rua, analisando como que é o comportamento daquela pessoa. Vamos lá, a gente está no drogado. Como que o drogado ele age, como que ele olha, como que ele fica, como ele senta, como ele deita, como ele levanta, como que ele fala. Então tem esses detalhes que a gente muitas vezes não segue essa regra. Então fica difícil da gente criar, né, um personagem. E aí às vezes quando tem esses personagens que a gente está cansado de ver, de ouvir, né, aí a gente já vem na cabeça, eu vou fazer bem, é assim. Não é bem assim, né? A gente tem a mente que o bêbado é desse jeito. Não. O bêbado ele também pode estar assim, mas não precisa, não tem necessidade de você, né, mostrar assim, tipo, de exagerar assim. Não, mas você ter uma expressão, tipo, corporal, sabe? Tipo assim, a expressão de você, de olhar, que já mostra que você tá bêbado, né? E isso fica muito difícil da gente analisar. Aí a gente fica andando pra lá e fica andando pra cá, e anda pra um lado, anda pro outro, e mostra um nervosismo. E aí a sua peça acaba sendo frustrada por este motivo. Por quê? Porque a gente não consegue mostrar e passar para o público aquele personagem que você tanto quer mostrar. Não é fácil, gente, mas quando a gente descobre a cada regra, a cada detalhe deste passos, tudo é possível sim. Eu fiz muito teatro, né? Eu fiz várias apresentações, muitas inclusive, muitas pessoas já viram. As pessoas que me acompanharam, que me conhecem, sabem como que eu tive essa dificuldade hoje, né? Como eu estou aprendendo mais, me evoluindo mais, né? Então, o teatro, ele assim, é maravilhoso. Tanto é que no início da minha carreira, quando eu estava no teatro, eu não gostava muito. Não é que eu não gostava muito, eu não entendia muito bem, né, tipo, o que eu vou fazer? O que eu tô fazendo aqui? Como assim? Ai, eu tô perdida. E depois que eu comecei a descobrir, a conhecer os detalhes, por exemplo, tem Grotowski, tem o Stanislavski, tem o Brecht, tem o Meyerhold. Gente, tem vários caras que ensinam muitas técnicas e essas técnicas que eles ensinam, cada um deles tem um jeito que eles gostavam, entendeu? Cada um deles ensina um jeito que foi demais pra ele, tipo uma catarse pra vida deles, entendeu? E o que é catarse? Nossa, catarse, que palavra, né? Catarse, ele é o quê? Quando você faz uma cena e a pessoa fica, meu Deus, eu quero estar lá nessa pessoa. Sabe quando você se realiza a ver aquela cena? Pois é que nem esses caras, por exemplo, eles tiveram uma catarse na vida deles e que eles aprenderam sobre isso, como eu estou tendo hoje, né? E a maior, assim,
paixão que eu tô descobrindo hoje é de como você criar um personagem, né? Então, assim, primeiro você tem que começar a conhecer o personagem. Você vai lá ler, né, todo aquele roteiro do seu personagem. Aí você vai começar a criar ele, você tem que ter intimidade. Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui. Se você fizer... Vamos lá, eu tenho 2 personagens para passar para você. Você vai imitar a sua mãe, certo? Eu não sei se sua mãe tá viva, se ela não tiver, mas é um exemplo, pode ser sua tia, sua mãe, sua irmã, sua prima, qualquer pessoa que você tem intimidade. Vamos pôr mãe ou irmão, que é mais fácil, né? Porque a gente tem intimidade, acorda junto, tá ali do lado, né? Pois é. Aí tem essa drogada. Qual personagem que é mais fácil da gente fazer? Claro que é o nosso parente. Por que o nosso parente? Porque a gente conhece tudo sobre ele. A gente sabe até imitar cada um deles, não é verdade? Agora, drogada, meu Deus, que difícil, eu não conheço. Pois é, você tem que criar intimidade com ele. Você tem que mergulhar na nossa personagem. Aí sim você começar a aprender a ter técnicas de expressões, sabe? Tem até a usar a mão, de andar com a... Não, você tem que ter todos os tipos de detalhes, gente. Os detalhes é até de olhar para um lado, olhar para o outro. As expressões são muito importantes para isso. E nem, por exemplo, o Grotowski e o Stanislavski, né? Eles expressaram o quê? Um expressou a memória emotiva, tipo de trazer emoção, é de dentro para fora, aquela emoção de expressar. Mas a emoção de expressar vem através do olhar, entendeu? Então, o olhar ele mostra muito. Para isso você precisa treinar, você tem que estar sempre diante de um espelho, que ajuda muito você, ou você gravar também ajuda demais. E aí você vai estar pesquisando, estudando aí. Meu, é muito bom. Você vai tendo, né, a intimidade e você vai tendo como que eu posso dizer? Vai ser automático, que diante de uma cena, por exemplo, você vai fazer uma apresentação, vai ficar mais fácil, porque aí não vai ser você, igual eu estou aqui diante de vocês, né, a Lília, vamos lá, vou criar um personagem, né? Então, eu comecei a aprender e a entender sobre isso. Teve uma peça que eu fiz que... No começo, né, eu fazia essa peça, eu tive muita dificuldade de fazer aquela personagem. E aí, muito tempo depois, eu fui descobrindo que eu falei, nossa, que interessante. Então, assim, você tem um olhar assim, tal, para expressar, depois você tem outro, entendeu? Então, gente, é maravilhoso e eu tô apaixonada por isso, né? Eu amo, então eu quero compartilhar com vocês, eu quero poder ajudar vocês a aprender.